Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, né? Então a gente está trazendo mais um mini curso aqui, hoje com o tema de parede de vedação, né? Uma das etapas bem importantes aí também na construção civil, onde a gente vai estar falando aí sobre as características dos materiais, né, envolvidos nessa etapa, quais as vantagens e desvantagens de alguns tipos de materiais, né? Tipos de paredes de vedação, né? A gente vai falar sobre os blocos englobados nessa etapa, né? Então, o nosso grupo aí é composto pelos alunos Claudecir Costa, que sou eu, Ramsés Araújo, Arulisa Moreira, Clênis Gomes e Marcelo Rezende. Então, espero que vocês acompanhem, né, o nosso conteúdo, curtam aí e compartilhem para fortalecer aí. E espero que todos aprendam aí também, que é uma etapa bem importante aí da construção civil. Então, é isso. Então, vamos começar aqui apresentando o tema do concreto celular. O concreto celular ele é uma opção mais leve, né, para a construção do que o concreto convencional, como eu tinha mencionado antes. Então, assim, ele também é conhecido aí como material espumoso, né, ou poroso, né? Esse tipo de bloco, né, ele é produzido com vários vazios, né, ou seja, bolhas de ar, né, e ele serve como isolante térmico e acústico, certo? E assim, ele também possui algumas vantagens e desvantagens que eu vou abordar ao longo da apresentação. Mas também, onde que ele é indicado, né? Onde que é o uso desse concreto, além da alvenaria de vedação, certo? A gente também, né, ele pode ser utilizado na vedação de vãos, certo? Como é o tema aí do nosso mini curso, né? Também no preenchimento de lajes nervuradas, né? Vale salientar. Pode ser utilizado também aí em conjunto com aço em paredes e lajes, certo? Pode também ser empregado em escadas, pisos e contrapisos, paredes corta-fogo, etc. Além disso, por possuírem aquelas pequenas câmeras de ar, né, eles também podem ser utilizados como parte de um sistema de isolamento aí, térmico e acústico, como eu já havia mencionado. Em relação aí à fabricação do material também, né, ele pode ser fabricado em loco, né, ou seja, no canteiro de obras, ou ser pré-fabricado, como eu falei, que é no desenvolvimento industrial ali, né, no processo industrial, utilizado em forma de blocos e etc. Né. A gente também tem aqui as dimensões usuais desse blocos, como vocês podem estar vendo aí na tela, né, 7,5 por 30 por 60 e 10 por 30 por 60. Então, quais são as vantagens, né, do concreto celular? O que ele traz para a gente de vantagem, né, e quais as suas desvantagens também? Além da sua versatilidade, né, ele tem um bom desempenho térmico aí, né? As características desse concreto, por serem porosas, né, proporciona aí um, uma baixa condutibilidade térmica, né? Com isso, a variação de temperatura ali em ambientes edificados com esse tipo de concreto, ela se torna mais controlada, né? Então, ele tem um desempenho térmico muito bom, né? Também tem um desempenho acústico também muito elevado, certo? Os mesmos aspectos de porosidade também proporcionam esse isolamento acústico aí, que o concreto convencional, né, aumentando a qualidade da edificação. Ele traz o melhor desempenho de isolamento acústico, melhor que o concreto convencional. Ele é bem melhor nesse quesito. Né? Também ele é mais leve, é um material mais leve. Né? Ele pode ser até 60% menor que a de concretos tradicionais. Né? A densidade desse concreto pode ser até menor do que concretos tradicionais, o que mesmo assim proporciona uma boa resistência. Certo? Resistência dele é muito boa, né? Ele tem um peso específico aí de 500 kg força por metro cúbico, enquanto os blocos de concreto têm peso específico entre 1.300 e 1.500 kg forças por metro cúbico. A resistência dele, a compressão fica em torno aí de 2,5 MPa,
É um material adequado, como a gente vem falando, para alvenaria de vedação, uma vez que a NBR 6136/2016 prescreve que os blocos destinados à alvenaria estrutural devem ter resistência mínima de 3 MPa. Então, voltando aqui para as nossas vantagens, né? Ele é um concreto aí mais leve, né? Isso proporciona aí mais economia, né? Com fundação e estrutura, né? Efetivando uma parcimônia aí significativa tanto no custo quanto no prazo, né? É, a produtividade, né, em trabalhar com esse concreto celular, né, também a alta leveza ela proporciona aí uma agilidade melhor para se trabalhar com essas peças, né? Assim como você reduz o número de viagens, né? Fornece aí uma velocidade melhor para quem com quem está trabalhando com essas peças, né? Assim aumentando a produtividade, né? O manuseio dele é muito mais rápido, né? Podendo até chegar até 3 vezes mais ágil que os blocos tradicionais, né? Ele é um bloco que ele, dependendo de como você vai trabalhar com esse concreto celular, você vai poder serrá-lo, né? Não é necessário adquirir peças em diversos formatos e tamanhos, né? Facilitando ainda mais o processo, né? Na hora da compra e até na hora da execução aí de uma obra, né? Como ele não é um concreto usual para estruturas, né? Não tem uma função estrutural, então aí um exemplo seria aí construção do muro desse, por exemplo, como vocês estão vendo aí, extremamente muito rápida, né? Então a gente também tem outra vantagem, né? Além dessa leveza, ele também gera muita economia, uma maior economia, né? Umas vezes o acabamento final do concreto celular ele é tão uniforme que se pode até dispensar o uso de reboco, né? Então assim, utilizando apenas a massa corrida. Então, por aí você já ganha muito, né? Você já ganha muito tempo até em questão de prazo aí, além da economia, né? Ele tem uma menor quantidade de concreto, certo? A composição do concreto celular reduz o consumo do material, né? Acarretando mais leveza e economia, como já foi dito, tanto no consumo de concreto quanto na execução das estruturas aí. Ele tem uma elevada vida útil, né? Ele é resistente a agentes químicos, umidade de fungos, além de apresentar também uma maior resistência ao fogo quando comparado com o concreto tradicional. Essas características, inclusive, permitem seu uso em paredes corta-fogo, como já foi dito, né, no início aí do enunciado. E quais são as desvantagens desse material, né? Quais as desvantagens que a gente pode julgar aí para o concreto celular, né? Bom, ele tem muito benefício, né? Mas também, como a gente já sabe, as desvantagens sempre nenhum material a gente vai ter um material com perfeito estado, né? Então assim, ele tem alguma perda ou redução de algumas propriedades. Por ele ser um material poroso, mais poroso, né, que o tradicional, ele perde algumas propriedades mecânicas, né, e passa a ter outras reduzidas, como é o caso da resistência à compressão, né? No caso ele é 2,5 aí, e segundo a NBR 6136 lá, a gente tem que no mínimo para uso da alvenaria estrutural deve ser de 3 MPa, né? Então ele já não entra nesse quesito, já é uma desvantagem desse bloco, né? A possibilidade aí de deformação, certo? Como na fabricação do concreto eles são reduzidos ou até eliminados os agregados rígidos, né, ele apresenta um menor modo de elasticidade que o concreto convencional, podendo demonstrar maior deformação. Então ele é menos resistente, né, até nesse quesito, né? Custo elevado, né? Ele pode gerar uma economia, porém ele tem um custo elevado, certo? Como o processo de execução do concreto, sei lá, envolve um uso de aditivos ou agentes expansores, né? E no concreto convencional não há esse tipo de componente, o custo de produção do concreto celular é maior, né? A gente também tem uma ampla restrição. O que seria isso, né? Como ele apresenta menor aderência, né, a armaduras e menor desempenho mecânico que o concreto convencional, o seu uso é mais restrito. Então ele não é muito utilizado assim, né? Até por conta do custo também, né? Mesmo essas desvantagens, né, os benefícios do concreto justificam sua presença crescente em obras aí. Então ele vem aumentando aí a crescente nas obras, né? Então ele vem
já vem se tornando meio que comum aí, por conta também das suas vantagens. Bom, agora falando do drywall, né? Falando desse sistema de drywall, né? Como o próprio nome já meio que destaca aí, traduzindo, né, para o português, é, é um método de construção seca, né, onde não utiliza nem água, a gente não tem muita geração de resíduos aí, né, é bem mínimo mesmo, otimizando a obra em muitos, em muitos aspectos. Né? Ele pode ser um material industrializado, né? Ele não demanda também o uso de materiais de construção como argamassa, cimento, concreto, por exemplo, né? Permitindo aí a execução de uma obra muito mais limpa e sustentáveis, né? Então, qual seria os componentes, né, do sistema drywall, né? Como a gente pode estar vendo aqui na imagem, né, a gente tem aqui o nosso perfil guia, certo? Ele tem aí é, nosso perfil guia, o nosso montante, né, que que sustentam aí as paredes em vão curtos, né, e modulares. Esses montantes, né, esses montantes aqui e nossos perfil guias, nossos montantes, eles são de aço galvanizado, né, como vocês podem estar vendo aqui, certo? Então dessa forma a gente pode utilizar também no interior dessa chapa, desse painel aí no interior dessa nossa estrutura, a gente pode utilizar a lã mineral, né, também para proporcionar um melhor isolamento acústico, né, e um isolamento térmico também ao ambiente, né, e placas de gesso acartonado, né, que também o drywall é conhecido também por esse nome, além de drywall ou gesso cartonado, né? Que irão tirar, né? Que irão ter, né, o papel de revestimento na estrutura. Então, assim, a gente também tem o processo executivo, né? Como que seria esse processo executivo do nosso drywall? Né? Tudo começa aí com a fixação, né? Que a cada 60 centímetros ali, os guias ou os perfis metálicos, né, nas lajes superior e inferior. Ou seja, então a gente fixa, né, nosso guia aqui na minha laje superior e nosso montante aqui também na laje superior até inferior, né, aí a cada 60 centímetros. Após isso, né, após inserir esses montantes, né, entre eles aí, se desejado, né, pode-se inserir materiais de isolamento, como a gente já havia falado, que são as lãs, né, recobrindo externamente a gente tem as nossas placas de gesso, né, e com isso, né, são fixos por parafusos, como a gente pode estar vendo na imagem também, a gente tem aqui os parafusos, né, cuja face externa deve sempre ficar no meio, né, aí no meio, no mesmo nível das placas, né. A gente também tem aí um tipo de identificação para essas placas, né. Elas podem ser do tipo branca, verde ou rosa, né. Cada uma tem uma identificação, tem o seu uso ideal no ambiente, né. É claro que esse sistema de drywall ele é mais indicado para áreas internas, nunca áreas externas. É bem difícil acontecer isso, né? Então, assim, a gente tem as nossas placas, né? A gente também tem o reconhecimento por cores, que seriam a placa branca, a placa verde ou placa rosa, né? Então, cada uma tem uma designação para cada ambiente. Então, a placa branca ali, né, que é o branco gelo que se fala, elas são mais comuns assim de serem encontradas em ambientes secos, né, como por exemplo aí, tipo, ela pode ser usada para paredes e para forros, né, para utilizada em forros também. A gente tem a verde, né, a placa verde também, que com a adição de silicone elas são resistentes, né, à umidade e indicadas para ambientes úmidos como banheiros, cozinha e áreas de serviços, né. E a gente tem a nossa placa rosa ou vermelha, né, dependendo aí da sua visão, mas elas são resistentes ao fogo, né? Elas têm adição de fibra de vidro aí em sua fórmula, então elas são resistentes ao fogo, né, podendo ser utilizadas aí próximo de fogões e lareiras, por exemplo, né? Então assim, por fim, acabando essa parte da execução do nosso drywall, né, a gente
a gente começa a fazer o nosso acabamento, certo? A gente começa a fazer o nosso acabamento, como vocês podem estar vendo aqui os guias, né, os montantes, né? Certo que aquele não chegou na laje superior ainda, né? Na imagem não dá para perceber muito se ele está colado ali na nossa laje, mas aparentemente sim, ele está colado. Então é passada aí uma fita, como vocês podem estar vendo aí, uma fita, uma pasta, né, e uma fita de papel e uma nova camada de pasta, né, essa é que tem a função de unir as placas, né, elas unem e deixam ali no mesmo nível, com uma fina camada de massa corrida também, posterior a isso, uma pintura e outros detalhes como rodapés, né. Já nos locais onde a gente tem muitas instalações, por exemplo, instalações hidráulicas, pluviais, elétricas aí, deve sempre ter um reforço aí, né, de em madeira tratada para afixá-las e só depois parafusar as placas, né? Então não é muito recomendado fazer isso sem essas indicações, né? É, e o revestimento pelas placas ela deve ficar 1 centímetro aí abaixo do pé direito a vencer. Então, quais seriam, né, as vantagens, né? Voltando aqui para o nosso slide anterior, aqui é só uma demonstração da execução, né? Aqui esqueci de mencionar, mas a gente pode ver o rapaz aqui utilizando aí a nossa lã, né, para o nosso isolamento mais acústico aí, né, do nosso ambiente, certo? E aqui no final a gente tem aí o nosso resultado, né? Muito lindo mesmo de ver. Então vamos falar um pouco da vantagem aí desse material, né? A vantagem do drywall, né? Então a gente tem aí, é, como a gente sabe, ele é mais recomendado para vedação interna. Então assim, a espessura de parede é menor do que os outros sistemas, né? Gerando aí um ganho de espaço interno enorme, né? É uma vedação leve, é, que, que se traduz em economia na estrutura e na fundação da edificação também, né? Então assim, o acabamento é tão bom quanto o da alvenaria, né, permitindo aí pinturas e formatos criativos na parte da decoração, né, gerando um ganho de percepção aí e valor ao cliente, né. Combinado com laje nervurada, também ele permite criar edifícios com ótima flexibilidade arquitetônica, permitindo alterações de planta sem grandes problemas. Ou seja, se você quiser criar uma edificação só de drywall, é possível, né? Claro que também não vai ser um sistema tão barato, mas que você também vai conseguir fazer essa edificação aí com a combinação com a laje nervurada, certo? É uma construção otimizada, né? Com menos mão de obra, o material aí é pouco desperdiçado nessa hora, né? É, então assim, a gente gera menos resíduos nos nossos canteiros, então é uma vantagem muito boa aí, uma obra limpa, né? Então assim, o material demolido ele permite, né, a reciclagem, né? Você pode reciclar esse material, você tem um reaproveitamento, isso já é muito útil, né? É uma coisa que vem a cada dia que passa vem se revigorando aí. Na verdade, vem aparecendo bastante essa parte de reaproveitamento dos materiais, né? Então assim, existe também uma precisão dimensional nos componentes desse sistema. Mas como a gente sabe, nem tudo são flores, né? A gente também tem aí as desvantagens do nosso drywall, certo? Então assim, como desvantagem, a gente pode citar aí alguns aspectos, né? A gente tem, tem algum assim, receio de alguns clientes, né, de edifícios comerciais, é, que não querem fazer a vedação com drywall, mas preferem de vedação de bloco cerâmico, né? Só que esse sistema ele foi introduzido no mercado brasileiro já há muitos anos, mas só que esse preconceito com algumas empresas aí ainda existe, né? Ele não é produzido por mão de obra abundante, né? E sim é uma mão de obra especializada, podendo encarecer aí o custo da obra, como eu já mencionei. Né? O comportamento, a umidade depende da escolha da placa, né? E de distanciamento também das extremidades com as lajes, né, de piso e cobertura, sendo um dos itens mais críticos, né, principalmente para as placas comuns, né?
A gente tem três tipos de placas lá, como eu falei. A gente tem as cores brancas, verdes e vermelhas. Depende do tipo de placa que você vai usar aí. O usuário também tem, ele precisa ter bem claro, né, inclusive aí no manual do proprietário, que, que ele não deve forçar, né, essa parede, porque pode ter aí uma ruptura muito fácil, né? Ela é bem frágil nesse quesito, ela não tem função estrutural nenhuma, então ela é bem frágil mesmo. Objetos fixos à paredes, como quadras, nichos, painéis, eles devem ficar tão próximo quanto possível dos reforços de madeira, né? Ou do aço galvanizado lá, como a gente viu que é o mais utilizado aqui no Brasil. Então assim, o que demanda montagem ou quanto da instalação é uma reforma para inserção, né? Exigem, né, a presença de juntas de dilatação também bem produzidas na interface, como as lajes, né? Pois a vinculação aí dimensional, por conta da dilatação térmica, é diferente do concreto, né? Então, essas são as vantagens e desvantagens, né? Vamos voltando aqui pro nosso, pro nosso drywall aqui. A gente também tem aí é, as nossas normas técnicas, né, relacionadas ao projeto de execução, né, projeto e execução do drywall, né. Então, assim, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, é, é, ela, ela, ela menciona que existem as obras, as normas, né, a, da, da NBR, que seriam a NBR 15758-1/2009, que são aí os sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall, projeto e procedimentos executivos para montagens, parte 1, que seriam requisitos para sistemas usados como paredes. A gente tem NBR 15758-parte 2, né, 2009, que seriam aí os sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall, mas aí o projeto e procedimentos executivos para montagem, os requisitos para sistemas usados como forros. E a gente tem a parte 3, que seria os requisitos para sistemas usados como revestimento. Para finalizar, pessoal, a gente tem aqui, né, o concreto leve também com EPS, né, que seria esse material, por que usar ele, né, na obra? Então, assim, ele é um tipo de concreto com menor densidade aí, que apresenta inúmeras vantagens também de uso e pode ser aplicado principalmente na construção de lajes e na pavimentação, né? Elementos como lajotas, pilares, bancos e balcões também podem apresentar esse material com densidades variantes adaptadas ao objeto de cada elemento, né? Então, como que ele é feito? Como que esse concreto leve ele é feito, né? Existem diferentes formas de fazer o concreto leve com EPS, né? Isopor, resultando em densidades diferentes. Tudo dependerá da quantidade de água, areia, cimento, pérolas de EPS isopor e aditivo colocada na mistura. Então, assim, para saber corretamente cada uma dessas quantidades, a gente pode consultar uma tabela de composição aí, né, para poder determinar o melhor concreto leve, né? Então a gente também tem as vantagens, né? Além das dimensões também usuais deles aqui, 14 por 19 por 39 e 14 por 19 por 19, né? Isso seriam os blocos, né, do concreto leve. É, a gente tem as vantagens do concreto leve também, né? As pérolas do EPS, né, do EPS isopor, são um segredo para que esse tipo de concreto ele seja tão leve, já que são 98% compostas de ar e 2% de material plástico. Apesar do peso reduzido, né, o concreto leve também ele não fica para trás em resistência, né? Esse material resiste a compressão de 1.000 a 2.000 kg por metro quadrado. Quilograma força por metro quadrado. Sua leveza permite fácil manuseio, né, reduz o preço do transporte, o tempo de montagem em quase 50%. É como se fosse uma agilidade aí na hora, né, de montagem e manuseio aí, dependendo do formato que você for trabalhar com esse concreto leve. Além disso, também a produção de intereixos e vigas maiores com esse material, né, proporciona, gera economia aí
em aço e concreto comum. Então, assim, a estrutura do concreto leve com EPS também, ela permite uma maior resistência ao fogo e à água, enquanto esse material tem baixo potencial inflamável e apresenta baixa absorção de água, a maior resistência e a umidade também. Ele tem uma maior resistência à umidade, certo? Essas pérolas de isopor, né, que constituem esse material, né, elas permitem que o concreto ele tenha alta capacidade de isolamento térmico e acústico também, né? Tornando ambientes internos mais agradáveis. Ele também não consome por nenhum tipo de ser vivo, sendo resistente a cupins e ao apodrecimento, né? Ou seja, eles não são consumidos por esses cupins e eles não têm esse apodrecimento, né? Então, além de todas essas vantagens, né, ele também é mais barato e mais sustentado que o concreto normal, né? Oferece aí uma qualidade melhor na obra, custo-benefício e sustentabilidade que é o essencial aí para a construção. Então é isso. Agora a gente tem o nosso próximo tema aí com o nosso próximo acadêmico que vai apresentar. Bom, pessoal, continuando aqui então com os materiais e modelos de vedação, né? Aqui a gente tem as paredes de placas cimentícias. Ele é um material bem parecido com o drywall, só que ele tem uma grande diferença, né? Que é ser formado, não é formado por gesso, e sim feita com cimento, né? Então, ali possui uma melhor resistência à umidade quando comparado com o drywall. Essas placas são desenvolvidas a partir da moderna tecnologia CRFS, que é o cimento reforçado com fios sintéticos, né? Que é uma mistura do cimento, da celulose, fios sintéticos e aditivos. Então, se torna um material 100% reciclável. Normalmente, eles são usados em construções com steel frame e wood frame. Sua instalação é feita por meio de estrutura metálica e seguida, né, do fechamento da parede e tratamento das juntas. As vantagens para utilizar essas placas cimentícias: possui rápida instalação, permite um canteiro de obras mais limpo, com menos desperdício, tem ali uma maior durabilidade, é incombustível, tem maior resistência também a ataque de cupins e outros micro-organismos, e além de apresentar um excelente desempenho técnico, né, devido à flexibilidade no manuseio. E além das resistências que a gente já citou, ele também é um ótimo resistente à umidade. Sua utilização é indicada tanto em áreas internas como externas, pois aceita ali diversos tipos de acabamento. Também devemos considerar que ele é um excelente isolante termoacústico. Então, essas são algumas das vantagens, né, para a gente fazer o uso de placas cimentícias na nossa construção. E é claro que, como todos os produtos, eles possuem algumas desvantagens, né? Alguns mais, outros menos, mas de fato é que sempre possui algumas desvantagens. E aqui algumas desvantagens das placas cimentícias é que ela exige uma mão de obra qualificada, né? Com muitos treinamentos e com cálculos especiais feitos por engenheiros ou projetistas especialistas. Então, por exigir uma mão de obra qualificada, o custo da obra ela pode ter um custo mais elevado. E outra coisa também que tem que ser levada em consideração é que cada fabricante ele possui sistemas ali e componentes padronizados. Então, o projetista ou o construtor, ele deve seguir exatamente as indicações para o uso de cada um desses materiais. Um outro ponto também que merece uma atenção é quanto ao tratamento das juntas, né? Por quê? Porque as placas cimentícias, elas sofrem dilatação. Então, ele expande, né, na presença de calor e encolhe na ocorrência de frio. Então, ele realmente precisa ali de uma atenção especial no tratamento das juntas. E outro material que a gente tem também são as divisórias e paredes de vidros, né?
O vidro na construção, ele é um elemento extremamente versátil, uma ótima opção ali para criar projetos elegantes, despojados. Por isso, ele vem sendo cada vez mais utilizado em projetos residenciais e comerciais. Como ele ajuda ali a dar um bom visual para o ambiente, eles costumam também ser compostos por um vidro duplo, com uma estrutura mista em aço e alumínio, que seguram esses vidros, né? Como está demonstrado aqui na figura no nosso canto direito. Quais são as vantagens, então, de a gente fazer o uso, né, dessas divisórias de vidro? Ela possibilita a integração, né, entre os ambientes, dando uma sensação de amplitude, tem maior aproveitamento da luminosidade natural, o que possui ali, a gente pode ter uma economia de energia, possui isolamentos térmicos e acústicos excelentes, né, além de ser um material sustentável, pois os vidros, né, como a gente sabe, eles são 100% reaproveitáveis e recicláveis. Assim como os tijolos cerâmicos, existem também diversos modelos de tijolos de vidro, né? O que ali dá para a gente uma grande variedade de cores, tamanhos, eficiência e de custo. Geralmente, a gente está acostumado sempre a ver o uso dos vidros nas janelas e portas, mas o vidro ele também pode ser usado para fazer escadas, prateleiras, divisores, coberturas, e atualmente ele vem sendo bastante utilizado em fachadas. Por que atualmente eles vêm sendo utilizados em fachadas? Por permitir ali a passagem de luz, né, que dá essa vantagem de trazer economia, né, para o uso da energia elétrica. Então, você aproveita a luz natural para o ambiente interno. Mas a gente também tem a questão dos tijolos de vidros, né? Que eles também vêm sendo bastante utilizados por bloquear a visibilidade. Apesar de permitir a passagem de luz, ele traz ali um pouco do bloqueio da visibilidade, coisa que esses painéis, as divisórias de vidros, elas já não traz essa facilidade. Quais são as desvantagens, então, ali do uso do vidro? Né? Ele tem tem um custo maior comparado aos tijolos cerâmicos, né? A depender das escolhas tanto do proprietário, como também na definição dos acabamentos pelo projetista. Ele pode dar para o ambiente ali uma falta de privacidade, pois quando o vidro ele é muito transparente, ele pode deixar a residência, o ambiente interno muito exposto. E a alternativa sempre nessa situação é fazer o uso de materiais reflexivos, como as películas, né? O vidro, outra desvantagem é que ele esquenta muito o ambiente. Então, os projetos eles devem ser elaborados levando em consideração a orientação solar, para que a gente possa evitar a incidência direta do sol na maior parte do dia, né? O que traria ali um pouco mais de desconforto térmico para o ambiente. Uma outra desvantagem também é a dificuldade no manuseio desse produto, né? Porque ele é um produto, além de ser frágil, ele é um produto pesado, então ele requer um mais cuidado no manuseio e no transporte desse material. Esse aqui são alguns modelos, né? E alguns exemplos do uso de divisórias de vidro. Então, a gente consegue observar realmente, né, que eles trazem ali uma elegância para o ambiente, por isso eles vêm sendo cada vez mais utilizados. E aqui a gente também tem o uso da divisória naval. A gente vê muito o uso dessas divisórias em comum, em escritórios, em empresas, em ambientes corporativos de modo geral, e que precisam ser organizados de forma mais prática e simples.
São confeccionados, né, em chapas de fibra de alta densidade, composta de madeira compensada e com acabamento em pinturas de padrões unicolores. O diferencial dessas divisórias é que elas são bastante flexíveis, então a gente pode adaptar melhor ali o layout do ambiente da, das mais variadas maneiras, né? E além disso, ela tem uma espessura fina, né? Então ela é bem fina, o que permite uma maior área para os ambientes serem usadas. E a instalação dela é muito rápida. Essa opção também do uso das divisórias naval é com relação a ser mais econômico. De fato, esse produto ele é bem mais barato, né? É fácil de encontrar no mercado, trazendo então ali menos desconforto para as obras, além de serem práticas, né, na sua instalação. Porém, são extremamente limitadas quanto às possibilidades de serem utilizadas, sendo basicamente empregadas como parede de divisórias. Apesar de ser um material utilizado neste setor empresarial, ele é pouco eficiente no isolamento acústico e principalmente no isolamento térmico. Aqui a gente tem a imagem da combinação do uso de divisória naval com a utilização também de vidros para dar maior visibilidade aos ambientes. Meu nome é Ramsés e vou dar continuidade a esse mini curso falando sobre painéis de EPS. Esses painéis de EPS, também chamado de poliestireno expansível, que seria praticamente uma parede de isopor, são painéis que são indicados para execução de edificações de até 4 pavimentos. Mas quando são empregados com a função de alvenaria de vedação, não existem limites, além de ser uma solução eficiente em obras de reforma e ampliação. Por exemplo, uma casa de 200 metros quadrados pode ser levantada em poucos dias e é capaz de gerar uma economia de tempo e dinheiro chegando até 40%. Alguma de suas vantagens é que esses painéis têm aplicação indicada para câmeras frigoríficas e pode ser usado para substituição à alvenaria convencional. Nesse caso é possível ter um ganho de 70% na execução de obras, já que esses painéis dispensam a necessidade de baldrames, reboco, assentamento, entre outros trabalhos que seriam comuns em alvenarias convencionais de tijolos, por exemplo. E basicamente esse painel é só fixar que já está pronto. Eles são capazes também de reduzir a quantidade de mão de obra, eliminando riscos em relação à segurança no trabalho com o uso de andaimes. Outra vantagem seria em relação ao peso do material. Ele é leve e não oferece riscos a operários envolvidos na sua construção. Um painel de GPS com espessura de 50 mm pesa cerca de 12 kg por metro quadrado. Esse material é melhor isolante térmico do que acústico. O uso da solução em grandes vãos nos permite manter com grande eficiência a temperatura interna no ambiente. Em uma câmara frigorificada, em que se precisa trabalhar com temperaturas que podem chegar a menos 40 graus, esses painéis apresentam bons resultados. Em relação à energia, o uso do material proporciona um ganho na parte técnica. No caso, é possível ter eficiência com menor troca de temperatura entre ambientes internos e externos. E, no caso, seria capaz de diminuir a necessidade de equipamentos de ar-condicionado. Outras suas vantagens, como já falei anteriormente, seria a economia de dinheiro, pois o desperdício é quase zero, já que as placas elas são fabricadas de acordo com o projeto. A obra também seria mais rápida, no caso o exemplo que eu dei de uma obra de 200 metros quadrados, que poderia ser erguido em apenas 3 dias. E sabemos que nessa gera economia, porque basicamente tempo é dinheiro. Eu já falei também, mas ele também tem conforto térmico e acústico. No verão, sua casa permanece fresca e no inverno, em caso de algumas regiões, ela é capaz de segurar a temperatura interna, gerando economia elétrica, já que não seria necessário usar aquecedores. E esse material também absorve muito bem o som, gerando um conforto acústico naquele ambiente. Esse material também é ecológico. Esses painéis são 100% recicláveis. E
quase zera a quantidade de madeira nas obras. Elas também são super resistentes, elas são estruturas leves, mas elas são capazes de resistir ao próprio peso, a um grande peso, e também a um grande impacto. Já que elas são muito flexíveis na hora de trabalhar, esses painéis nos permitem liberdade no projeto, já que elas podem ser cortadas em qualquer formato e ser obtidas em qualquer espessura. Já em relação às suas desvantagens, elas apresentam algumas restrições quanto ao seu uso. O corpo de bombeiro mesmo não recomenda o uso dessa solução em alguns tipos de construções, pois quando esse poliestireno expandido é exposto a temperaturas acima de 80 graus, o núcleo começa a se degradar. E em caso de incêndio, esses valores podem ser facilmente superados e com esse núcleo que foi danificado com a alta temperatura, a perda na estabilidade da edificação. Nas construções feitas em EPS é recomendado blindagem de sistemas elétricos para evitar qualquer tipo de contato, pois sabemos que a instalação elétrica mal dimensionada no interior desse painel pode provocar aquecimento da fiação, gerando chamas e fazer com que a edificação caia. Aqui temos alguns exemplos de uso da edificação com o uso desse painel e também uma aplicação em modo externo, na imagem lá à esquerda. Quanto às chapas de USB, esse nome veio de um termo em inglês, que em português significa chapa de tira de madeiras orientadas, e é um material super rígido, estável e resistente a impactos que pode ser utilizado de diversas formas diferentes. Ela é formada por tiras de madeiras que são organizadas na mesma direção e unidas com uma resina antes de serem prensadas em temperaturas bem altas, para assim se transformarem num painel. Por causa dessa camada de resina, a chapa de USB tem resistência à umidade, mas não é totalmente à prova de água. Uma das maiores vantagens dessa chapa é o pequeno impacto ambiental causado em sua produção. Além de ser feita com madeira de reflorestamento, basicamente todas as partes do tronco dessa árvore podem ser aproveitadas no seu processo de construção. Esse também é um dos motivos pelo quais essa chapa é de grande aposta para a construção a seco. Além de ser ecologicamente correta, a chapa de USB oferece um superacabamento bem uniforme onde é aplicada. Ela então é mais barata que os outros tipos, é resistente ao fogo, também oferece isolamento térmico e acústico aos cômodos onde são aplicadas. Em comparação com o MDF, que são resistentes e podem ser moldados com facilidade, o MDP são um material mais rígido e não pode ser tão bem modelado. Essa chapa de USB, sua composição é de finas chapas de madeira sobrepostas e coladas sob forte pressão. Já como alguma desvantagem, essa chapa só suporta vernizes e tintas. O material é muito utilizado no fechamento de estruturas de steel frame ou de wood frame e em relação aos seus revestimentos, só com uma camada de massa corrida por cima ou utilizando grampos de fixação. Uma das vantagens que são inegáveis nessa chapa é sua versatilidade. Dependendo da sua espessura e densidade, o material pode ser aplicado de diferentes formas na construção, como em paredes, telhados, pisos, lajes, além de tapumes e barracões de obra. Claro, depende muito na hora da compra desse material, deve se observar principalmente a densidade, pois aí implica aonde ele pode ser aplicado. Aqui nas imagens temos algumas de suas aplicações, não é muito comum, mas que pode crescer muito no mercado. E esse foi a nossa apresentação, espero que todos tenham gostado e até o nosso próximo mini curso.